Aí meu tio estava lá fora, aí ele conversou com meu tio, e foi ali que a gente marcou e eu fui conhecer o Wagninho, né? É um cara do bem, um cara honesto, um cara que tem um caráter. E ali começou a nossa amizade, né? Começou a nossa história, uma história bem legal. E o tempo foi correndo, né? Começamos a treinar juntos, fizemos uma parceria junto, sempre dando atenção, sempre me colocando para cima, sempre dando oportunidades, né? Que hoje que vocês estão aqui é uma oportunidade que Deus preparou para vocês. E eu sempre naqueles dias, eu sempre aproveitando as oportunidades. Claro que não é sempre como a gente quer e espera, né? Mas é sempre como Deus quer. E Ele sempre tem o melhor para mim, para você, para nós. E o tempo passou, tive uma oportunidade, né? E ter uma avaliação que o Wagner trouxe os italianos aqui para o Brasil. Isso aí em 2005. E aí naquele elenco, naqueles jogos, né, que fizeram para eles gostar, para eles estar vendo que ia ser os melhores ali. E aí tava toda a rapaziada, né? Elias, do Corinthians, Jeromel, Paulinho, na época estava no São Caetano, quando o São Caetano estava no auge. Tinha muitos atletas, né? Dentinho, o Andrezinho, que jogou no Guarani, jogou no Bragantino. E muitos jogadores, né? Muitos atletas ali. Eles não eram jogadores ainda, né? Eles eram igual a vocês. A gente era novos ainda, né? Correndo atrás de um sonho. Alguns estavam já em clube, outros estavam correndo atrás, né? E aí no meio daquela rapaziada ali toda, ele acabou nos escolhendo, né? Eu e o Rodrigo, um ex-atleta que foi finado, Digão, que morava na Zaquinage, um amigo, parceiro também. E ali começou, né, a minha vontade querendo ir para a Itália e a vontade de Deus que não era para ir. E a gente não entende o momento, a gente entende o depois do processo, né? A nossa vida a gente quer passar só queremos ter o resultado, só queremos viver o propósito, mas tem que passar pelo processo, né? Só que eu digo assim que o processo ele fere, mas o propósito ele cura. E ali então eu assinei o contrato, né? Eu estava para ir pro time, se não me engano, o time do Ascoli, estava na segunda liga, na Série B. E enfim, o tempo passou, eu acabei machucando. No dia que eu ia viajar, machuquei. O Rodrigo foi para a Itália. Como você se machucou? Jogando, eles chegaram no Brasil para buscar aí o Rodrigo e ver mais alguns atletas. E aí eu acabei machucando minha virilha no dia do jogo, o adutor abriu. E a gente estava treinando forte, né? Treinava de manhã e à tarde. O Wagner tinha um campo de cidadania, onde ele fazia um trabalho. Depois, né, ali ele dava almoço pra gente. Era um trabalho bem bacana. E há muitas pessoas, muitos jovens carentes, para tirar da periferia, para tirar das drogas, para sair do crime, para não se perder, né? E ali então eu acabei me machucando, o Rodrigo foi embora. Depois de 3 meses, os italianos marcaram para retornar novamente. Nesses 3 meses eu comecei a treinar de novo, Wagner me ajudando, o pessoal me ajudando e a gente treinando. E aí num domingo eu fui despedido do pessoal, dos amigos meus, e peguei a bicicleta, cara. E aí nesse cenário, nesse destino que eu estava indo despedir dos amigos lá, acabei sofrendo um acidente, né? E aí acabei machucando o joelho, quebrei a costela, quebrei a clavícula, cortei a orelha. E na segunda-feira os italianos chegaram aqui no Brasil para me buscar. E eu fiquei internado mais ou menos uns 9 dias. E aí foi difícil, né?
Foi difícil porque o recomeço das nossas vidas é difícil. Porque você está apostando, e você está no seu máximo, 100%, daqui a pouco você tem que recuar. Você tem que começar tudo do zero novamente, né? Então a vida, ela causa situações para que possamos recomeçar. Só que o recomeçar das nossas vidas, quando a gente tem algumas percas, a gente nunca quer começar por baixo. A gente quer começar por cima. É mais ou menos assim. Eu sou um advogado. Eu sou empresário que cuido de 120 pessoas. Eu só vou voltar para essa empresa se eu tomar conta dessas pessoas. Se eu não voltar por cima, eu não quero. Então a gente tem que começar por baixo. E começar por baixo é difícil. Tem que arrancar topo de novo. Tem que treinar de manhã, à tarde, à noite. Tem que fazer tudo dobrado, né? E graças a Deus, depois de tudo isso aí, fui para Santa Catarina, depois fui jogar na Bolívia, depois fui para Porto Alegre, e aí chegou meus 29 anos, aí eu parei de jogar, né? Mas eu nunca baixei a cabeça, apesar que a dificuldade era grande, não tinha dinheiro muitas das vezes para ir para o treino, ia a pé, passava por baixo, não tinha vergonha. Não podemos ter vergonha. Você tratar de um sonho. As pessoas não acreditam muitas vezes em você, mas Deus apostou em você. Você precisa acreditar em você. Você não precisa de aplausos. Você precisa de força tua. Você acordar. Você precisa de um fôlego de vida de Deus, de uma oportunidade de Deus, porque o futebol, ele proporciona as coisas de repente. Se Deus marcou, é aquele dia, é aquele dia. A Bíblia diz que Eclesiastes é um tempo determinado para todas as coisas. Então há um tempo determinado para a sua vida. Muitas das vezes queremos acelerar o processo. Muitas das vezes queremos colocar a mão onde não é para a gente colocar. Mas Deus quer nós o quê? Acreditando, lutando, guerreando dia a dia. Eu costumo dizer que a vida, ela deixa marcas. Mas aquilo que Deus tem para nossas vidas, Ele vai curando dia após dia, né? Então eu creio que hoje eu estou aqui, não foi em vão que eu vim aqui. Deus não une pessoas. Deus, Ele une propósito. Então, como eu estou aqui um dia falando a minha história para vocês, eu tive sentado como vocês também, escutando outras histórias, escutando outras vidas que passou por dificuldades até piores que a minha. Mas vou dizer para você, eu não deixei de correr atrás. Eu não desisti do meu sonho. Talvez você fale assim, pô, mas você não jogou no Santos, você não estourou, Eu não estourei. Mas eu realizei um sonho de estar dentro de um estádio, de jogar, para pessoas estar vendo. Então, vocês não precisam provar nada para ninguém. Você precisa provar para vocês, que vocês são capazes. E eu creio que vocês são capazes. Eu creio que Deus preparou esse momento nessa tarde, porque você muitas das vezes não precisa de um raio, vocês precisam de uma palavra. Muitas das vezes vocês acordam tristes, muitas das vezes vocês acordam desanimado, cansado. Muitas das vezes você olha, nossa, mas ele conseguiu. Ah, mas eu estou no caminho certo e não está chegando a minha hora. A sua hora vai chegar. A melhor coisa, a melhor alegria da nossa vida é a gente estar preparado para a oportunidade que Deus nos dá. Porque não adianta chegar aqui alguém do Santos, do Corinthians e mandar você ir lá. Você chega lá, você dá 2 piques, você cansou. Você sobe 2 de cabeça, depois já não tem mais perna. Eu costumo dizer assim, é melhor a gente se entregar dentro do campo, de um treino, melhor sair se arrastando, é melhor dar o último carrinho, do que você chegar na sua casa, ou você sair do jogo, entrar no vestiário, você fala, poxa, poderia ter dado mais um pique ali, poxa, poderia ter agarrado o cara ali. Aí a sua consciência começa a te acusar. Então você se entrega no jogo,
Se é para dar carrinho, dá carrinho. Se é para agarrar, agarra. Se é para dar cotovelado, dá cotovelado. Mas você tem que sair com a sua consciência tranquila. Tá bom? É o que eu tenho para dizer para vocês. Eu creio que fez me lembrar que eu tinha 12 anos de idade e eu ia para Portuguesa treinar sozinho, não tinha dinheiro, passar por baixo do ônibus, saia correndo na marginal que nem um louco, e minha mãe em casa, de famílias, né, passando roupa para tentar me ajudar. Então, muitas das vezes você não vai ter ninguém para te ajudar, mas você tem Deus. E Ele é tudo que você precisa. Tá? Então levante a cabeça, não desista do seu sonho, continue lutando, perseverando, que eu creio que Deus tem vitória para vocês. Eu creio que Deus é um Deus que realiza sonhos. Tá bom? É o que eu tenho para dizer para você. Wagninho é um amigo meu, né? Tenho esse carinho por ele muito grande, né? Tem a idade de ser meu papai, mas é um guerreiro. É um guerreiro. Eu costumo dizer que ele é um veterano de guerra, porque já passou por muitas lutas, já passou por muitas circunstâncias e adversidades, mas ele nunca abaixou a cabeça. E eu creio que Deus não levou ele agora porque ele tem muito a fazer ainda na vida de vocês e em outras vidas que ele trabalha, que estão por vir. E é isso aí, rapaziada. Tá bom? Eu creio que Deus tem o melhor para vocês. Independente da cor, da raça, independente de valores aquisitivos, Deus para cada um tem um sonho designado. E quando Ele determina, está determinado. Tá bom? Deus abençoe, isso é o que eu tenho para dizer. Valeu, rapaziada. Valeu, Rafa. Então.